Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só, nós já tivemos a primeira parte da aula de articulações e agora vamos iniciar a segunda parte da aula de articulações. Revisando então, nós vimos a articulação do tipo fibrosa, que se dividia em três, e a primeira delas, que é a sutura, se subdividia em quatro. Nós já vimos as cartilaginosas e agora vamos ver as sinoviais, que são as que a gente mais conhece, as principais articulações de grande amplitude, como ombro, joelho, quadril, cotovelo, são articulações do tipo sinovial. Então vamos lá. Ela vai se subdividir, assim como outra já teve subdivisão lá na primeira, que são as fibrosas do tipo sutura, mas aqui nas articulações sinoviais elas vão se subdividir em 6. Então ela é classificada por movimento como de artrose, por estrutura como sinovial. Aí vem a plana, gínglimo, trocoide, elipsoide, selar, esferoide. São 6 tipos e vamos ver cada uma delas. A primeira delas, do tipo plana. O próprio nome já traz, são duas superfícies planas que se comunicam. Os ossos do carpo, uma parte deles tem esse tipo de articulação, os ossos do tarso também e a sacra ilíaca também. Então nós temos alguns exemplos do tipo plana. Do tipo gínglimo, a gente precisa lembrar da fechadura, da dobradiça. Lembrar da dobradiça da porta. Então quando a dobradiça ela só tem um sentido, então a dobradiça ela está nessa posição, ela só vai vir para cá, ela não vai para o outro lado, a não ser que seja uma dobradiça dupla, que hoje já existe, mas uma dobradiça comum da porta ela só tem um sentido, ela só vai fazer um movimento, na verdade 2 movimentos, um movimento com 2 sentidos, que a gente vem e volta. No caso do cotovelo, nós temos flexão e extensão. E essa articulação então do cotovelo, ali entre o húmero e a ulna, nós temos a articulação do tipo gínglimo. Tá? Então ela se assemelha a uma dobradiça e nós temos também ela lá no joelho e temos também no tornozelo e nas interfalângicas, ali entre as falanges também do tipo gínglimo. Ok? Nós vamos... Deixa eu ver se o vídeo vai funcionar aqui. Aí o joelho legal. É uma das maiores e mais complexas articulações do nosso corpo. Tirar o som aqui, senão não tem como eu falar. Então aqui, olha a articulação do joelho, a gente tem a patela, temos o ligamento infrapatelar, a tuberosidade anterior da tíbia, aqui a cartilagem articular, o menisco, os ligamentos colaterais, medial e lateral, medial aqui, lateral aqui, osso do fêmur, tíbia, fíbula. Então aqui antigamente chamava-se rótula, esse vídeo já é um pouco mais antigo, então acaba que tem esse nome. Aqui nós temos os movimentos realizados pelo joelho, que seria extensão, rotação externa, rotação interna e a flexão. Aqui nós vemos uma vista lá medial, nós temos também uma análise aí do movimento, como que ele é realizado, de flexão e extensão. E aqui, olha os meniscos, como aumentam a área de contato ao ligamento colateral lateral e ligamento colateral medial. Era o nome que se dava antes, era este. Aqui são os ligamentos cruzados, este é o anterior, aquele lá atrás, o ligamento cruzado posterior, que já vamos visualizar por este lado. E aqui o menisco e o menisco lateral, menisco medial. Então, para que servem os ligamentos? Eles limitam os movimentos de anteriorização e posteriorização, as laterais, rotações, e concedem também uma estabilidade para a articulação. Então, olha aí quando a gente arrebenta um ligamento, que tem um mecanismo de rotação no joelho, Deus não criou o joelho para isso. Quando existe esse mecanismo, a gente acaba danificando parcialmente ou totalmente, lesionando parcialmente ou totalmente o ligamento, ou cruzado anterior ou cruzado posterior, dependendo do mecanismo de lesão. Então assim a gente consegue, esse vídeo eu gostei bastante, dá pra gente visualizar ele muito bem.
Esse aqui é um teste que a medicina faz, a fisioterapia também, para visualizar se existe uma estabilidade ou instabilidade no joelho. Quando o ligamento arrebenta, a gente faz esse teste e o joelho vai ter um movimento. Então, o diagnóstico é confirmado com uma ressonância magnética, que é um exame, né? E o tratamento consiste na cirurgia para reconstituir esse ligamento e depois em fisioterapia aí de 3 meses a 1 ano, dependendo do caso. Nós temos do tipo trocoide, articulação então do tipo trocoide, que é em torno de em um eixo só. Então nós temos como se fosse um buraquinho e um eixo se movimentando, tá? Então o tipo trocoide é assim. E um exemplo ali é a radionar proximal, tá? Então nós já até citei isso para vocês, essa articulação, a radionar proximal, e ela é uma articulação do tipo trocoide. Nós temos também entre o atlas e o axis, que são as duas primeiras vértebras da coluna cervical, lá na base do crânio. Nós temos também a articulação do tipo trocoide. E aqui está o exemplo dela, as duas vértebras se comunicando. E aqui a trocoide, que é também trocoide, as duas trocoides, né? Mas a radionar proximal. Então, entre o rádio e a ulna, a qual o rádio roda sobre a ulna, formando essa articulação, permitindo o movimento de supinação e pronação lá no antebraço. Agora a elipsoide. Então ela permite ali os movimentos de flexão, a adução e a abdução. Ela tem uma superfície articular de formato oval, uma convexa e outra, uma côncava e outra convexa, e aí essas duas superfícies se comunicam. Então dessa forma que formamos a articulação do tipo elipsoide, ok? E exemplos aí entre o metacarpo e as falanges, e também a articulação radiocárpica, que é a articulação que acontece aqui entre o rádio, vamos mostrar aqui melhor, entre o rádio e o carpo, que são os ossos do carpo. A articulação do tipo selar são movimentos de flexão, extensão, adução e abdução e circundução, tá? E tem um formato de cela. Então o formato de cela é parecido com a questão lá da cela no cavalo, tá bom? Então é só lembrar disso que fica mais fácil de vocês memorizarem. E o exemplo ali é o carpo metacárpico do primeiro dedo ali do polegar. Então essa articulação que está até circulada aqui em preto, né, que é a carpo metacárpica do primeiro dedo. O primeiro dedo é sempre o polegar, que a gente conta da lateral para medial, então primeiro, segundo, terceiro, quarto dedo, quinto dedo. E aí depois vem as falanges também, né, do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, mas aqui a carpo metacárpico do primeiro dedo é do tipo selar. Lembrando que nós estamos visualizando as articulações do tipo sinovial. Agora nós temos a articulação do tipo esferoide. A articulação do tipo esferoide tem uma flexão, extensão, adução, abdução, as rotações também e a circundução. O que é circundução? Circundução é um movimento que circunda, que é uma mistura de todos esses movimentos de uma vez só. Então, um formato de esfera e outro um formato, né, de bola ali, para poder ter um acoplamento mais perfeito. O ombro e o quadril nós temos esse tipo de articulação. Ambos têm uma esfera, né? No caso do acetábulo, que é aqui na articulação do quadril, né, no osso do quadril, ele se encaixa mais perfeitamente com a cabeça do fêmur. Já lá no ombro, o encaixe ele é mais estabilizado por ligamentos e a cápsula articular, pois a superfície da cavidade glenoide, que é uma outra cavidade semelhante à do acetábulo, ela é bem mais superficial e não permite esse acoplamento tão complexo e amplo como aqui na articulação do osso do quadril coxo-femoral. Aqui está o exemplo, como a superfície ela é bem diferenciada, né, não faz um acoplamento amplo da cabeça, do húmero, e aí por isso ela se diferencia um pouquinho mais, as duas se classificam como esferoide. E a articulação do joelho é uma articulação do tipo sinovial, e essa articulação do tipo sinovial ela tem
algumas estruturas que podem estar caindo na avaliação prática. Então, dentro da avaliação prática podem estar caindo qualquer uma dessas estruturas aqui, a qual estão presentes também nos slides da nossa aula teórica, que é esse daqui. Então, nós temos os ligamentos colaterais, tem um lateral e medial, os ligamentos cruzado anterior e posterior. Temos aqui a cartilagem articular e os meniscos, menisco lateral e menisco medial, que tem por função aumentar a área de contato, a superfície de contato entre os ossos da tíbia e do fêmur. E lembrando que dentro dessa articulação a gente tem uma produção de líquido. Nós temos um líquido que é chamado líquido sinovial, por isso as articulações têm o nome de articulação sinovial, justamente por conta desse líquido contido dele. Sabe aquela vez a gente ouve assim, minha avó, minha tia, meu pai, alguém se machucou, foi lá e tirou água do joelho? Essa água do joelho é exatamente esse líquido sinovial, muitas vezes misturado com sangue, com outra estrutura, mas quando não necessariamente com sangue, pode ser apenas o líquido. Então aqui nós temos o osso, um ligamento, os ligamentos, aqui a cartilagem, que é uma camadinha que recobre o periósteo, o líquido sinovial e a membrana sinovial. Essa membrana sinovial é a membrana responsável pela produção desse líquido. Então, ao produzir o líquido sinovial, nós precisamos de um estímulo para essa produção. Qual é esse estímulo? Movimento. Por isso que a pessoa, quando fica acamada, ela precisa logo se movimentar, seja passivamente, ou seja, alguém mexendo por ela, ou ela ativamente, de preferência ativa, se assim suportar e tiver condições para tal, é melhor, porque senão a articulação vai travar, porque sem movimento a gente não produz líquido. Sem líquido, porque o movimento é o principal estímulo para a produção do líquido, e sem líquido a gente não nutre os tecidos da articulação e nem lubrifica os tecidos. Então aí já encontramos as duas principais funções do líquido sinovial, que é lubrificar e nutrir os tecidos da articulação. Então não tem sangue chegando lá para nutrir a cartilagem, nutrir ligamento, não. Quem nutre esses tecidos é o líquido sinovial. Então vê como o líquido sinovial tem uma importância muito grande, hein? Aqui uma outra figura um pouco diferente, que pode estar diferenciando aí a nossa aula, tá? Relembrando também que, deixa eu só voltar aqui, ver qual que é a figura que eu acabei no vídeo da aula, no vídeo que é para o caderno de desenho, eu acabei não falando, mas eu vou aproveitar aqui para falar. Nós vamos desenhar no caderno de desenho para a parte de articulações. Vamos ver aqui. Esse desenho, tá? À esquerda aqui, ó. Esse desenho nós vamos desenhar. E este desenho, tá? Então nós temos dois desenhos aí de articulações para serem feitos. Relembrando então, esse desenho aqui e esse desenho nós vamos desenhar para a primeira prova, que no caso vai cair articulações, né? Primeira prova prática, vão cair ossos, articulações, né, e ligamentos, que faz parte do conteúdo de articulações. Aqui nós vemos uma nova imagem com uma visualização um pouco mais detalhada das estruturas, numa vista anterior, está até escrito aqui em cima, né? E uma vista posterior, tá? Então é só uma repetição para visualizar de alguma forma diferente. Então os movimentos do braço, eles têm movimentos de, até um pouquinho mais para trás aqui, eles têm movimentos de abdução, adução, flexão, extensão, tem os movimentos de rotação interna e externa, também são outros movimentos que são necessários
para o ombro, além de ter a circundução. Tá? Então, abdução, adução, flexão, extensão, rotação interna e externa e circundução. É a articulação mais ampla do corpo. Tá? E a articulação do quadril, junto com a do ombro, são as articulações que têm mais tipos de movimentos e maior amplitude em seus movimentos. A do ombro ainda é maior do que a do quadril, mas as duas se assemelham. Tá? Relembrando aqui o nosso conteúdo das aulas, fazendo aí um final, nós vimos a articulação do tipo fibrosa, cartilaginosa e sinovial. Tá? Então, a primeira delas, que é a fibrose, se subdivide em três, que é a sutura, sindesmose e gonfose, e a primeira, que é a sutura, se subdivide em quatro. E essas quatro, lá tem esquindilese, e escamosa, e vocês podem estar visualizando anteriormente. Só relembrando aí a quantidade mesmo, de forma mais sucinta. A cartilaginose se subdivide em duas, que é a sínfise e a sincondrose, e as sinoviais se subdividem em 6. Primeiro tenta memorizar essa diferença entre a articulação do tipo, que existem 3 tipos, e que cada uma delas se classifica ou por estrutura ou por movimento, e essas articulações do tipo fibrose, cartilaginose e sinovial é por estrutura, e aí tem a diartrose, anfiartrose e tal, que são nomenclaturas dadas pela classificação, pelo movimento que ela permite. Então, primeiro, memoriza isso. Segundo, vê a questão de quanto tem em cada um. Então, memoriza quanto tem em cada um. Depois que memorizou quanto tem e como elas se subdividem, aí depois você memoriza os nomes e as características de cada um. Tá bom? Então, a articulação, lembrando que é uma conexão, é uma comunicação. É uma comunicação muito importante. E ela é tão importante que a pessoa, quando tem, por exemplo, um desgaste da cartilagem lá no fêmur, que nós já vimos aqui anteriormente, então um desgaste na cartilagem do fêmur, que é essa cartilagem aqui, ó, isso causa uma dor terrível, que a pessoa não consegue pôr o pé no chão, de tanta dor. Então vale a pena a gente cuidar disso, estudar sobre isso, e cada vez mais nós temos mais pessoas chegando no ambiente de academia, do clube, do esporte, do personal, com patologias associadas, como a artrose, dor na coluna, hérnia discal, que é a hérnia de disco, lá na coluna vertebral, e com pós-cirúrgico de ligamento cruzado anterior, então passou pelo fisioterapeuta, e depois às vezes o médico passa lá para ir para academia, fortalecer um pouco mais, e a gente precisa entender dessas estruturas, como é que elas funcionam, se existe, como existe, para que serve, para ter as limitações e conduzir melhor a nossa sessão de treino ou de exercício físico planejado para tal. Então eu espero que, baseado nessa aula, vocês possam se preparar para a prova na semana que vem, e agradeço a atenção. E a gente se vê mais. Se eu perceber alguma coisa, algum recadinho, alguma coisa importante a mais que possa ter escapado, eu faço uma terceira aula. Mas também, de repente, se eu conseguir visualizar de uma forma boa, o que a gente pode fazer também, turma, é no domingo, de repente durante aí uns 30 minutos, as duas turmas, bacharel e licenciatura. Se vocês assim desejarem, me comuniquem. De repente o representante da sala me manda uma mensagem pelo virtual dizendo: professor, tem 10 alunos aqui na sala que estão interessados em participar da aula. Para a gente ter uma noção de quantos tem, fazer um plantão de dúvidas numa live. Aí faria uma aula ao vivo com vocês para fazer um plantão de dúvidas no domingo à tarde. Domingo de manhã vai abrir o laboratório, então de manhã agora já abre o laboratório. E vai abrir, se eu não me engano, 9 horas. Eu acredito que vocês já tenham visualizado esse horário com o professor Lederson. Não dá para abrir em outro domingo, porque é domingo de Páscoa, então não tem como. Então vai abrir nesse domingo mesmo o laboratório de anatomia para vocês estudarem. E domingo à tarde eu poderia fazer um plantão de dúvidas para a prova teórica. Se assim vocês desejarem, se organizem e me avisem. Eu não vou ter muito tempo, porque domingo eu vou trabalhar de manhã
e vou, na verdade eu tenho até aula na pós-graduação que eu faço pela manhã e à tarde e à noite eu trabalho, mas dá para separar um tempinho ali, né, de meia hora, no máximo 1 hora, para a gente fazer um plantão de dúvidas ao vivo. Aí vocês mandam as perguntas e eu posso estar sanando essas dúvidas, tá bom? Um abraço a todos e estamos juntos. Não esqueça disso, que a gente está aqui para ser parceiro um do outro. Um abração.